Quais são as 5 vozes que ajudam a configurar a nossa identidade? Fala aí, provocadores de milagres. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Desperta Leão, que tem como objetivo cada mês trabalhar uma área específica da nossa vida. E toda semana a gente procura compartilhar com vocês algum vídeo relacionado ao tema do mês. E estamos no mês de fevereiro, segundo mês do ano, estamos trabalhando a área da identidade. Por isso, vamos falar então das 5 vozes que ajudam a configurar a nossa identidade. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu não sei o que você está fazendo, tá perdendo tempo, então se inscreva logo, tá? Ativa o sininho, dá o seu like, curta, comente, compartilha. E se você ainda não faz parte do grupo Semeadores de Ideias lá no WhatsApp, entra no link que tá aqui na descrição. Vamos lá então para o episódio de hoje? Vai! Vamos lá então. Eu lembro que certo dia eu estava na base missionária alimentando a minha afilhada chamada Isabela, que na época tinha apenas 1 aninho de idade. Enquanto eu dava comida para ela, eu me perguntava como que ela sabe que ela é a Isabela. E aí eu fiquei ali meditando nessa cena enquanto eu dava comida para ela. E aí o Espírito Santo me fez voltar no processo de construção da identidade. Olha só que loucura. Geralmente, quando uma mulher descobre que está grávida, qual é a primeira reação dela? Ela fica louca, né? Ela pira, algumas entram em crise, enfim, a Bruna teve quase um piripaque do chá, né? Mas a gente sabe que cada mãe tem uma reação diferente. E uma das primeiras coisas que a mãe faz ao descobrir que está grávida é definir o nome da sua criança, definir o nome do seu bebê. E a Karine, a mãe da Isabela, então definiu o nome da Isabela. Para você ter uma ideia, eu e a Bruna, antes de ficarmos grávidos, nós já havíamos escolhido o nome dos nossos filhos. Você também já fez isso? Comenta aqui abaixo se você já tem o nome dos seus filhos ou se você escolheu o nome dos seus filhos antes dele nascer. E aí, olha só que interessante, é que toda vez que alguém perguntava para a Karine, tu tá grávida? Ela já falava do nome do bebê. Sim, tô grávida da Isabela. E esse processo, essas afirmações estavam inculcando, estavam definindo a identidade da criança ainda no ventre. Aí o mais louco é que quando a criança nasce, uma das primeiras frases que ela escuta é: seja bem-vindo ao mundo, né, Isabela, no caso da minha afilhada. E é tão interessante que eu não sei o que passa na cabeça dos adultos, mas geralmente toda vez que vê uma criança, faz assim, Isabela, né, faz umas caras de bobão, de idiota, que não faz sentido isso, né? Aí eu fico tentando imaginar a criança, meu, o que esse retardado tá fazendo, meu? É tão difícil assim de falar meu nome. Mas, enfim, eu tenho certeza que você já fez isso, viu uma criança. Mas olha só que louco, mais uma vez, o nome, a identidade da criança, ela é, né, estabelecida, ela é vinculada, ela é afirmada no nascimento. E é louco que toda vez que a criança, ela escuta o nome, esse nome acaba sendo fixado na mente dela, no subconsciente dela. Então, vai chamar a atenção da criança, chama pelo nome, faz as caras de bobão e tudo mais. Enfim, por conta da repetição, esse nome é estabelecido, esse nome é fixado. Então, eu costumo dizer que, olha só, você se torna todo rótulo que recebe. Como assim, Guigão? Porque imagina só, se durante 1 ano eu ficar chamando Isabela, 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 Gustavo, Guilherme, Fernanda, Beatriz, os primeiros anos, né, o nome é fixado a partir da repetição. Agora, você faz ideia do poder das palavras se eu ficar durante 1 ano dizendo tu é burro, tu é ignorante, tu é safado, tu é um moleque, tu é um pestinha, tu nunca vai ser ninguém na vida.
Você está entendendo que a repetição, ela determina, ela aponta, ela fixa no nosso subconsciente essas palavras, esses rótulos, esses títulos. É por isso que eu afirmo que você se torna todo rótulo que recebe, por conta da repetição. Eu não sei quais foram os rótulos, eu não sei quais foram os títulos, né, os apelidos, o que você ouviu na sua infância, mas provavelmente nos dias de hoje você está vivendo os rótulos, os títulos, as palavras que recebeu lá atrás. E é por isso que eu comecei contando essa história para você entender sobre as 5 vozes, né? A primeira delas, a mais importante, é que a gente deveria dar ouvidos, é a voz de Deus. Sim, nós deveríamos ouvir a voz de Deus acerca daquilo que Ele fala sobre nós. Porque Gênesis 1:26 vai falar que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, já compartilhando com o homem parte da sua identidade. Ali a nossa identidade foi estabelecida. Uma das vozes mais importantes que nós devemos ouvir é a voz do nosso Criador. Então, a voz de Deus é uma voz que afirma muito sobre a nossa identidade. Jeremias 1:5 vai dizer que antes da fundação do mundo, antes que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, Ele já havia nos eleito, já havia nos escolhido, já havia estabelecido coisas grandiosas a nosso respeito. Então a voz de Deus, ela afirma, ela determina, inclusive, por conta dessa identidade que Deus estabeleceu sobre nós, é que nós podemos realizar a missão a qual o Senhor confiou a nós. E aí nos próximos episódios a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o poder dessa identidade para que a gente possa entender o propósito que Deus estabeleceu. Porque nessa construção da personalidade no ser humano, nós ganhamos a partícula de Deus a ponto de sermos reconhecidos pela natureza por conta disso. Então a voz mais importante que nós deveríamos ouvir é a voz de Deus, porque ela fala sobre a nossa verdadeira identidade. Mas como você sabe, infelizmente o homem pecou. E aí ele saiu de debaixo do governo do Pai Celestial. E aí você sabe que o primeiro filho de Adão não estava debaixo da cobertura de Deus, estava fora. E a partir dali nós nos tornamos criatura. Mas esse é assunto para outra aula que provavelmente nós vamos estar falando aqui nesse canal durante as próximas áreas. Mas olha só, a loucura é que a partir da queda nós paramos de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir as outras 4 vozes que têm desfigurado. Eu usei a palavra configurado, mas na verdade eles têm desfigurado, eles têm distorcido muito da imagem que Deus nos deu. Mas eu só vou te falar essas 4 vozes depois que você se inscrever nesse canal, depois que você comentar, depois que você curtir, depois que você nos dizer se está fazendo sentido para você, se você está gostando, como é que está sendo. Compartilha com a gente, porque o seu feedback é muito importante para que a gente possa crescer, avançar e continuar trazendo conteúdos que vão transformar a sua vida. Vamos lá então? Vou esperar você já curtir, já comentar, já compartilhar. Tempo! Uou! Parabéns! Valeu! Obrigado de verdade por você deixar o seu like, comentar, compartilhar. Agora sim, vamos voltar e falar das outras 4 vozes. Primeira voz, a voz de Deus. Agora uma outra voz que tem cooperado muito com a distorção da nossa identidade é a voz da cultura do país. Meus amigos, a voz da cultura do país, ela tem sim distorcido muito a nossa identidade. Nós vivemos em dias onde as ideologias estão sendo plantadas e estão sendo na verdade impostas, Então, seja através das mídias, das redes sociais, séries, filmes, telejornais, enfim, estão fazendo de tudo para distorcer a identidade divina, a ponto de, olha só que loucura, nós aprendemos desde muito cedo que o homem veio do macaco. E isso é nada mais do que um afronto para dizer, não, você não é a imagem e semelhança de Deus, você é a evolução do macaco. Você está entendendo? Então aqui, essa voz da cultura, ela acaba também distorcendo muito a identidade que Deus estabeleceu sobre nós. E aí você vai ver uma série de coisas dentro da cultura do país, que tem distorcido e tem cooperado com a distorção da identidade. Outra voz que tem cooperado muito com a distorção das nossas identidades é a voz dos outros.
A voz dos outros. E quem seriam os outros? Seriam todos aqueles que nos cercam, gente, né? Sejam amigos, sejam parentes, sejam conhecidos, são pessoas que estão próximas a nós. Olha só que loucura. É tão sério essa voz dos outros que provavelmente foi a voz dos outros que disse que você era a ovelha negra da família. Foi a voz dos outros que colocou em você um rótulo, um apelido. Porque você sabe, apelido não se escolhe, se ganha. E é tão doido isso que, por conta dessa voz dos outros, muitas vezes nós deixamos de gostar do nosso nome e passamos a gostar mais do apelido que ganhamos. Alguns apelidos são pejorativos, outros apelidos foram por conta de erros, ou falhas, ou situações constrangedoras, outras são por conta de coisas que a gente fez, né? Atos heróicos, atos desbravadores, enfim. E aí, mais uma vez, a voz dos outros também cooperou com a distorção da voz de Deus, roubando assim a identidade original. Então, a voz de Deus, a voz da cultura do país, a voz dos outros, e tem mais duas vozes. Quais seriam elas então? A voz dos nossos pais. Talvez aqui essa seja uma das vozes mais importantes, uma das vozes que a gente mais escuta e que mais dá ouvidos. É tão louco isso que é a voz dos nossos pais que nos dão, ou melhor, o que nos deram um nome, que já estabeleceram a nossa identidade, ou parte da nossa identidade. Porque a identidade aqui não é apenas uma cédula, mas uma construção de toda a nossa personalidade. E aí, você vai ver assim, como eu falei lá no início, que antes da Isabela vir ao mundo, a Karina já havia estabelecido o nome dela, antes de o Benjamin nascer, que vai nascer nos próximos meses, ou a Rebeca, porque a gente não sabe, ainda não sabe se é menino ou se é menina. Então, antes de eles virem ao mundo, a gente já estabeleceu parte da identidade deles, já demos um nome. Tamanha a importância da participação dos pais no processo de construção da nossa identidade. É tão louco isso que tem muitos de vocês, né? Muitas pessoas, a gente tem passado por muitos lugares, ajudado muita gente que tem 30, 40, 50, 60, 80 anos e ainda está vivendo muitas palavras que seus pais liberaram. Boa parte dessas palavras, infelizmente, são palavras de maldições ou são palavras que limitaram esses filhos de crescer e se desenvolver. Então, olha só, escute isso. Muitas das frases que você diz hoje vieram dos seus pais. Tá? Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu sou pobre, eu sou burro. Tudo isso provavelmente você ouviu na infância. Isso afetou com a sua identidade. Por exemplo, toda vez que você escutou a frase, tu é burro, menino, tu não presta atenção. Então isso afetou a sua identidade intelectual. Automaticamente você não se vê capaz. Toda vez que você tentou fazer ou executar uma tarefa, veio seu pai, a sua mãe e disse, não, deixa aqui que eu faço, tu não sabe fazer. Então, isso começou a impregnar em você que você era uma pessoa incapaz. Toda vez que você ouviu seus pais dizendo, nós somos pobres, tu acha que eu tô cagando dinheiro, tu acha que dinheiro dá em Harvard. Então isso também afetou a sua identidade, principalmente na questão da área financeira. Você tá entendendo? Então, por isso eu disse, você se torna o rótulo que recebe. E é de forma inconsciente. Então, muitas das palavras que você ouviu dos seus pais na sua infância, hoje você ainda vive. É por isso que a voz dos pais, ela tem um poder gigante sobre as nossas vidas. Enquanto você não romper esse ciclo, enquanto você não quebrar esses padrões, você não vai avançar. E aí, pra gente finalizar sobre as 5 vozes, a quinta voz, não a menos importante, mas uma que de fato também é extremamente importante na nossa vida, que é a voz do eu. É a nossa autoimagem, né? É como que eu me vejo. Porque olha só, a voz de Deus diz quem eu sou na totalidade.
né? A voz original. Mas aí se mistura com a voz da cultura do país que faz de tudo para distorcer a nossa identidade, cooperando com a voz dos outros que está ao nosso redor e o tempo todo gritando, mais a voz dos nossos pais que a gente ouviu por anos. Essas 4 vozes, elas afetam diretamente a forma como eu me vejo, afeta diretamente a forma como você se vê. É por isso que é tão difícil responder uma pergunta simples: quem é você? É por isso que é muito difícil responder uma pergunta: do que você gosta? O que você quer fazer? Para onde você está indo? Quais são seus projetos? Quais são os seus sonhos? Tudo isso está baseado nessas vozes que a gente está ouvindo, e isso acaba afetando diretamente a nossa autoimagem, a ponto de se olhar no espelho e não gostar do que está vendo. Muitos brigam com o espelho. Tá? Muitos são lindos, são muito bonitos, mas não conseguem se ver assim. É tão chocante que tem um dado que afirma que muitas mulheres bonitas acabam se casando com homens feios. E sabe qual é o motivo? Sabe qual é o motivo? Descobriram que o que leva as mulheres bonitas a casar com homens feios é porque elas estão vendo no outro como elas se veem. Então, não basta você elogiar, não basta você dizer, ela é linda, é isso, aquilo. Não, quando a pessoa ela não se vê dessa forma, quando ela não se vê linda, ela vai projetar no outro e ela vai se relacionar com alguém semelhante. Por quê? Porque a autoimagem dela está distorcida. É como se o espelho tivesse embaçado. Você está entendendo? Então essas 5 vozes, elas afetam diretamente na construção da nossa identidade. Se eu não me desconectar dessas 3 principais vozes, a voz da cultura do país, a voz dos outros e a voz dos nossos pais, a minha identidade vai continuar distorcida a ponto de eu não conseguir me ver como Deus me vê. E é por isso que nós temos muitos filhos na casa de Deus que se veem como bastardo. Muitos na casa de Deus que não se veem como filhos. E estão sempre se culpando, se condenando e não conseguem viver na totalidade a plenitude a qual Cristo estabeleceu. E é muito importante você ter convicção da sua identidade. Muito importante, por vários motivos. Eu vou citar um só para finalizar essa aula. Mateus 3,17 diz que uma voz veio do céu e diz: eis aí meu filho amado, a qual tenho prazer. Era Deus estabelecendo e reafirmando a identidade de Jesus, filho amado. Mateus 4, o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado no deserto. E a primeira tentação de Satanás foi contra a identidade de Cristo. Tá aqui, já tá tudo na Bíblia. Então se eu não tenho convicção da minha identidade, automaticamente eu não vou acessar os benefícios, as promessas que Deus estabeleceu para o Filho. Tá entendendo? E para a realização do propósito, eu preciso ter convicção da minha identidade. Mas vamos ficar por aqui. Eu vou pedir para você compartilhar com a gente, tá? O que mais chamou a tua atenção, se faz sentido para você, o que te impactou nessa pequena aula, ok? E para a gente finalizar, tem que ter o desafio da semana, né? Vamos lá, vamos para o desafio da semana. Esse mês nós estamos fazendo a leitura do livro As 7 Camadas da Identidade. Vamos deixar o link aqui na descrição e algumas pregações sobre esse assunto. Esse livro ele abriu a minha cabeça, mostrando, né, numa outra perspectiva a identidade, muito forte, muito poderoso. E o segundo desafio que eu vou lançar para você é você escrever, pegar papel e caneta e escrever. Quais foram as identidades que a cultura do país estabeleceu para você? Quais foram as identidades e os rótulos que os outros deram para você? Que os seus pais lhe deram, tá? Escreva aí. E aí, para finalizar, você vai depois escrever como que você se vê, a sua autoimagem, tá? Você precisa fazer essa autoanálise, porque talvez você está colhendo os resultados dessa identidade distorcida. Então, esse é o desafio. Escreva aí quais foram as identidades que você recebeu, os rótulos, e aí depois nós vamos quebrar tudo isso. Eu já te desafio a colocar em oração, quebrar todas essas identidades, mas você precisa identificar elas
E para cada uma dessas identidades que o mundo te deu, que os outros te deram, que a cultura te deu, que os teus pais lhe deram, que você possa buscar na palavra verdades bíblicas que estabelecem e afirmam a verdadeira identidade que o Pai Celestial te deu. Era só família. Então, nos vemos no próximo episódio. E não se esqueça, metanoia, mentes que pensam, transformam histórias. Valeu, até o próximo episódio. Uou!